Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do EduCast. E hoje eu tenho a honra de receber essas amigas preciosas, professoras, colegas na área da educação, Karen e Elaine. É uma honra receber vocês aqui. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Começando pela Elaine, pode ser? Pode ser, olá, bom dia. Me chamo Elaine Pronani e compartilhar um pouquinho, né, da nossa trajetória como professora. Eu trabalhei um tempo como auxiliar de sala e em 2021 as portas se abriram na ABA School e desde então, assim, a gente tem entendido o propósito de estar dentro de uma sala de aula nos dias de hoje, que é tão desafiador, né? Sim, e Pronani, né, mais conhecida pelos alunos e pais, para ti foi um divisor de águas estar na ABA School, né, tu já trabalhou em outras escolas também, queria que tu contasse um pouquinho, assim, de como tu entrou na educação, como que tu chegou na educação, na verdade, né, e contasse também o teu testemunho, né, que é bem importante também as pessoas entenderem que hoje a educação, ela realmente é uma montanha de movimento, né? De ser influência na sociedade. E impacta não só os alunos, mas também os professores. Eu acredito que o teu testemunho traz muito sobre isso. Sobre o impacto de sala de aula, né, de estar numa escola cristã que faz na vida tanto de um profissional que está no meio, né, dessa escola, enfim, investindo seu tempo ali, como também das crianças que ali estão. Então, né, em 2021, quando as portas se abriram, eu tinha um desejo de permanecer na rede pública, né, porque era uma cultura que eu estava vivendo na época. E quando essa porta se abriu, começou uma caminhada com o Senhor também. Ali eu conheci Jesus de pertinho, né? Não só de ouvir falar, mas eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor. E através da escola eu tive a oportunidade, né? Eu acabei entendendo o propósito de estar ali. Busquei e através disso eu me converti, né, a partir dessa entrada na ABA School. Isso fez eu refletir e ver a educação também de uma outra forma. A gente caminha acreditando que a educação é somente o educar, né, o ensinar. E quando eu entrei, que eu tive essa experiência em sala, eu comecei a entender que tinha um chamado dentro de mim e que era algo, né, que eu percebia que as crianças precisavam, né, de um olhar a mais, de um olhar diferente, de conduzir uma situação não por reação, mas entendendo que realmente cada criança estava sentindo no momento, né. Então, desde então eu tenho entendido que é um propósito, né? É um chamado estar nesse lugar com crianças, né? Que a gente sabe que essa geração é uma geração onde o Senhor está cuidando, está zelando por isso. E a gente precisa, sim, né, estar nesse lugar de fazer a diferença, de ser não somente uma professora, né, mas uma pessoa que influencia a criança, né? Igual quando às vezes acontece episódios de atritos ou, né, conflitos em sala. Isso. A gente não deve, né, reagir da mesma forma que a criança está no momento, né? Então, a forma com que a gente tua postura, acolhe, a gente dá essa verdadeira intenção para a criança, para ela se expor também, né? Entender o que ela está sentindo naquele momento, né? Então, eu acredito que quando a gente entende esse propósito, esse chamado, a educação já não é mais só conteúdo, né? Ela é uma missão
e a gente entende que tá ali é uma missão, né? A gente precisa fazer a diferença na vida das crianças, né? E Karen, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, como que tu foi parar numa escola cristã, né? Tu não és daqui, vieste de São Paulo, eu sei que lá tu também já trabalhou em outras escolas, eu queria que tu contasse um pouquinho. Tá. Bom, eu sou a Karen. Alguns me chamam de Procaren. Mas eu vim de uma família de educadoras, né? Minha mãe foi professora, minhas tias, minhas primas mais velhas. Então, eu sempre tive esse exemplo, né? Dessa profissão dentro da minha casa, né? Minha mãe sempre foi muito dedicada, né? Até hoje, assim, ela já é aposentada, já faz alguns anos. Mas lá na minha cidade, que é uma cidade pequena, já tem, assim, adultos que ainda chamam ela de Prokeila, né? Que tem ainda esse carinho por ela. Então, a gente até fala que metade da cidade foi aluno da minha mãe. Então, eu sempre vi isso, né? Dentro de casa, essa dedicação dela. E eu sempre gostei muito de criança, desde novinha, cuidei de primas menores, de filho de vizinho, tudo. Então, sempre tive esse olhar, assim, para criança, sempre gostei de trabalhar com isso. E aí, eu comecei a trabalhar numa escolinha. Eu era auxiliar de sala também, iniciei como auxiliar de sala. Daí, fiquei ali, acho que uns 2 anos nessa escolinha, lá na minha cidade. E achei que não era isso que eu queria mais. Desmotivou. Desmotivei. O primeiro momento não foi um bom encontro. Sim, eu tava recém-casada, com um filho, ainda estudava, então tava bem puxado. Aí saí da escolinha, mas depois ingressei ali na faculdade mesmo de pedagogia, daí entrei em escola para fazer estágio e iniciei mesmo como professora em 2015. Que eu iniciei como professora na escola municipal, né? Na escola pública lá na minha cidade. E aí, quando eu sempre acompanhei a aba, né? Pelas redes sociais, tudo. E vi quando inaugurou a aba School, né? Acompanhei a construção, a inauguração ali, tudo da escola. E eu falava, meu Deus, que sonho poder trabalhar numa escola cristã, né? Na minha cidade não tinha isso, de escola cristã. Então, para mim, era uma novidade, né? Hoje, lá na minha cidade, tem uma escola católica, né? Que começaram o ano passado. Mas não tem escola cristã. E então, para mim, era uma novidade. Eu achava assim, meu Deus, que máximo que deve ser você poder trabalhar não só a parte ali, né, de ensino, de educação acadêmica, mas também trabalhar a fé, né? Também mostrar Jesus para as crianças, mostrar o amor de Jesus para as crianças, né? Então, sempre achei lindo assim, né? E aí, quando viemos pra cá, esse ano vai fazer 5 anos que estamos aqui em Criciúma. Que foi também um direcionamento de Deus, isso, né, Karen? Viemos pra cá debaixo de uma direção de Deus, né? Muitas coisas aconteceram na nossa vida e o Senhor nos direcionou pra cá. Pra Criciúma. Pra Criciúma, E viemos pra cá no desafio, né? Sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, mas baseados e agarrados na palavra que o Senhor tinha nos dado, né? E assim que eu cheguei aqui, eu entreguei currículo, né, lá na aba, tudo em outras escolas também. Mas estava saindo da pandemia, né? Foi 2021. Sim, as escolas sofreram bastante, né, nesse período. Tava saindo ali da pandemia, tava todo mundo se estabilizando de novo. E aí eu fiquei ali em julho de 21 que eu mudei pra cá, até o final ali de 21... Não, desculpa, até 22 sem trabalhar. Né, que também hoje eu entendo que foi um tempo que o Senhor quis também, assim, sabe? Sim. Que eu tivesse em casa ali por conta dos meus filhos, tudo. A adaptação deles, porque não é fácil, né? Você sair da sua cidade, sair do lugar familiar que você vive, né? Ir para um estado, lugar uma desconhecido, cidade desconhecido, né? A cultura é diferente, tudo é diferente. Outra igreja, tudo. Sim, outra igreja. Então, para eles, assim, no começo foi difícil, para nós também. Então, foi importante eu estar esse tempo em casa. Mas eu sempre tive a vontade, não desisti, né? Da vontade de dar aula ali na aba. E aí, um dia... Tava muito tranquila a tua vida em casa. Tava muito calma, eu queria um agito. E aí, eu lembro que um dia, a gente andando aqui pela cidade, a gente passou lá pela frente da escola, né?
E aí, eu e meu marido, a gente parou o carro e a gente orou, né? E falamos, Deus, se for da tua vontade, que as portas se abram aqui, né? Nesse lugar pra eu trabalhar tudo. E assim foi, no final daquele ano de 22, né? Eu tava na estrada indo visitar meus familiares e recebo a mensagem. Te encontrei. Letícia, O Senhor te encontrou, né? Foi mesmo. Que eu tava na BR parada, porque o Morro dos Cavalos estava trancado, pra variar. E aí recebi a mensagem, era um dia antes do meu aniversário até. E para fazer uma entrevista, tudo. E aí entrei em 2023, iniciei ali na aba, fui até o ano passado. Na ABSchool, né, para quem aí tá nos assistindo agora, que não participou do último Educast, mas nós temos hoje uma escola, né, de educação infantil e ensino fundamental com princípios cristãos, que é a escola da Aba Pai, né, fundada pelos pastores Thelma e Viviane Martinello, a ABSchool. Então, para quem não conhece, procure o nosso perfil no Instagram. Mas, realmente, né, Karen, olha só quantas coisas que o Senhor movimentou na tua vida, até Ele te trazer em Criciúma, né, sair lá do interior de São Paulo, para te trazer em Criciúma, para trabalhar numa escola cristã também, né? Sim. E, assim como a Nani também, né, estava totalmente voltada para a vida, né, a questão né, do trabalho profissional, enfim, voltado para o público, né, porque a gente sabe que hoje em dia tem uma estabilidade financeira, profissional, a gente estar concursada, estar trabalhando no setor público, mas nem sempre esse é o caminho que o Senhor quer para nós também, né? E eu acho tão importante a gente ter essa percepção na nossa vida em todas as áreas, o que o Senhor quer para mim nessa área, né? Eu sei que tem áreas que ainda a gente, né, é difícil o Senhor mudar, a gente ainda tá buscando, mas nessa área profissional principalmente, que é o nosso dia a dia, né? É todo dia tu levantar, o Senhor me direcionou, eu tô indo pro trabalho que Ele me direcionou, que Ele me entregou, ou é só realmente mais um trabalho? É uma missão ou é um trabalho, né? Então, acho que principalmente nós na área da educação, que a gente tem que estar 100% em sala de aula, a gente entrega, né, tudo que a gente tem naquele momento enquanto a gente está com as crianças. E ter esse privilégio, eu vejo, assim, de estar falando sobre Deus, de estar trabalhando num lugar onde o Senhor é glorificado, onde as famílias também buscam o mesmo, né? Porque, não sei vocês, mas eu também tenho experiência de escolas que eu trabalhei que realmente era só a parte acadêmica, né? E o espiritual não era visto a criança como um todo, né? Como um ser integral, né? Era realmente separado em caixinhas. Não, agora é o acadêmico, o cuidado não faz parte, o espiritual não faz parte, o emocional, né? Agora a gente vê a questão socioemocional muito forte nas escolas. Então, cada vez mais a gente precisa lidar com assuntos relacionados às emoções. E eu creio que lá na ABSchool, né, Nani, tu também trabalha muito essa questão. Tu pode trazer um pouquinho algum relato, algum testemunho de sala de aula, assim, que tu viu que realmente fez a diferença, que foi o Senhor que conduziu aquele planejamento, aquela aula, aquele momento? A gente teve uma experiência, né, até um pouco recente agora, no início do Volta às Aulas, uma das alunas com muito medo de trovão e tal, e eu percebi que ela começou a ficar assustada. E fui até a criança, conversei, expliquei. Tava chovendo aquele dia. Chovendo muito na hora. E eu disse, ai Deus, eu preciso ajudar ela a entender que isso não vai machucar ela, não vai ferir e tal. E eu falei, já sei, vamos orar. Daí a gente começou a orar na sala, mas algo simples assim, né? Para que eles consigam entender. Porque tu trabalha com crianças de qual idade? De 3, 4 anos. Sim, então tem que ser algo bem assim voltado para a realidade deles. E daí resolvemos fazer a oração e algo bem simples. Ai, Papai do Céu, que faça diminuir a chuva, que a chuva molhe a plantinha e tal. E quando a gente terminou a oração, a chuva parou. E daí uma das crianças falou assim, Nani, Jesus escutou a gente. Então isso na hora assim, eu confesso que eu fiquei bem emocionada, porque já é Deus
dando um sinal para que eles entendam que sim, que Deus existe, que tá cuidando. Tá cuidando da gente, né? Que cuida das nossas emoções, né? Que é nosso auxiliador nisso também, né? Como é importante ter esse olhar, né? Porque às vezes vai passar batido, né? Passa batido tantas coisas, né? Às vezes a gente não tem esse parar, avaliar a sala, avaliar aquela criança, o que ela precisa naquele momento, porque muitas vezes a gente tá tão preocupado em dar o conteúdo, né? E eu vejo que uma escola de princípios realmente tem que ser assim. Muito mais importante do que o conteúdo são as vidas que estão, né, que Deus confiou ali às professoras, né? Então, às vezes, se a criança não tá bem, se acontecer alguma coisa em casa, às vezes ela não vai conseguir nem se concentrar para aprender, para ter esse aprendizado, para que flua esse aprendizado. E é a professora que tem que ter essa percepção, porque a criança dificilmente, claro, no comportamento ela vai expor, mas dificilmente ela fala sobre as emoções, né? E não sei também tu, Karen, se tu tens também algo que na sala de aula, eu sei que agora tu não está mais, né, em sala de aula, mas eu acho que uma vez professora eternamente. A educação tá no sangue, né? E tu também tens 2 filhos. Sim. Então, não sei se tu lembra algum relato, alguma coisa em sala de aula, ou até com a Mel e com o Miguel, né? Que tenha feito realmente diferença de trazer Jesus para a conversa, sabe? Sim. Na sala de aula, eu lembro, assim, quando nós trabalhamos sobre o amor, né? Até com aquele livro que eu acho lindo, O Fio Invisível. Sim. Né? A gente ali ele fala muito sobre a família, né? Às vezes o pai não está presente, está trabalhando, mas tem um fio invisível que liga, né? O amor, tudo. Então, a gente consegue encaixar isso com o amor de Deus, né? Mostrar para eles que a gente não vê Deus, né? A gente não está vendo, mas todo o tempo o amor dele está sobre nós, todo o tempo nosso coração tá ligado com o coração de Deus. Então, esse livro, assim, é um livro que marcou, assim, desde da primeira turminha que eu trabalhei ele, foi um livro que me marcou, e eu sei que marcou as crianças também, assim, né? Lembro que eu tive um relato de uma mãe que o pai viajava muito, e aí um dia, a menininha sempre que ia dormir, ela chorava, né, de saudade do pai que estava viajando. E aí depois que a gente trabalhou essa historinha, ela entendeu que mesmo que o pai tá longe, o pai continua amando ela, o pai continua, né, ligado a ela, né? Continua presente, mesmo se não fisicamente, né? E aí na hora de dormir, ela não chorou naquele dia e ela falou pra mãe, né? Falou, eu não vou chorar porque o fio invisível tá me ligando com o papai, né? Então, assim, são coisas que realmente marcam, que tu semeou, né? Na vida dessa criança, né? Marcam as crianças, assim, né? Então, eu acho muito legal, assim, quando a gente tem esse feedback dos pais, assim, que daí a gente vê que valeu a pena, né? Porque a gente sabe que tem os desafios, né? Toda escola tem, não é porque é uma escola cristã que todo mundo é anjinho lá. Não são. Então, a gente tem as dificuldades, mas quando a gente tem o feedback, assim, dos pais, de que algo que a gente planejou, algo que a gente, né, trabalhou, plantou ali a sementinha e deu fruto lá em casa, porque é os pais que vão ver os frutos, né? Colher. Mais do que a gente, né? Com certeza. Mais do que as professoras. É muito legal, assim, é muito satisfatório, assim, dá aquela sensação de dever cumprido mesmo. E vocês acham, assim, pela experiência de vocês, né, que realmente uma escola cristã hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, faz a diferença? Né, principalmente com os filhos, né, porque também a Nani também tem 2, né, é um casal cada uma, só eu que tenho o Joca, um menino só, mas assim, principalmente na educação dos filhos, né, porque eu sei que hoje nem todo mundo tem a oportunidade de ter o filho numa escola com princípios cristãos, né, não é a realidade de todos. Mas em casa também os pais podem plantar isso no coração das crianças, né? Não sei se vocês têm algo nesse sentido, mas trazendo para a família de vocês, que faz realmente diferença, que é um testemunho, que tem sido. Queres falar alguma coisa? Eu acredito que tem um peso gigante, assim. A minha filha mais nova, né, tá no Fundamental 2.
E eu vejo quanto é desafiador a gente estar caminhando por princípios, mas está num ambiente onde a cultura não é aquela, né? Porque daí ela passa a semana toda numa escola que não é a mesma visão, Sim. né, de princípios que a família de vocês estão. E a escola cristã, né, o ambiente é voltado, é preparado para atender a criança naquele propósito, né? Então eu acredito que isso faz muita diferença. E não que, né, seja, como a Karen falou, que seja tudo perfeito Sim. lá dentro, mas porém a gente sabe que o mundo externo oferece coisas que não são legais, né? Situações onde muitas vezes a criança nem consegue resolver, administrar, não está preparado. emocionalmente. Justamente porque a cultura lá naquele lugar não está a favor daquilo que a criança em casa vive, né? Então eu acredito que estar nesses ambientes que não favorecem, não coloquem o Senhor como centro de tudo, é um desafiador gigante nos dias de hoje, né? Eu tive a Melissa, né? Minha filha mais velha se formou fazem 2 anos, que ela se formou em ensino médio. E ela sempre estudou em escola que não tem princípios cristãos, né? Então, sempre foi um desafio, porque vem muitas coisas, né? É um bombardeio de informações, né? E, infelizmente, informações erradas, né? Então, é desafiador, assim, porque sempre, depois, quando tava mais velha, ela já tinha noção, né? Mas quando é novinho, chega em casa questionando algumas coisas, né? Sim. Mas depois do ensino médio, assim, tudo tinha, né, as informações, mas daí ela já estava... Já tinha mais o senso crítico já pra decidir o que era bom pra ela naquele momento. Já estava mais né? fundamentada, né? Sim. Mas é um trabalho que daí tem que ser feito muito bem feito em casa, né? E quando a gente tem essa ajuda da escola, igual já o Miguel, que já iniciou ali na aba, né, numa escola de princípios cristãos, aí fica mais fácil. Porque daí o que é trabalhado em casa também é trabalhado na escola. Então, se fortalece mais. É mais fácil para lá na frente, quando vierem as informações erradas, já ter um fundamento mais forte, assim, né? Porque a gente tem muito isso, né? De que o papel da educação é da família, né? Sim. Então, a base, o fundamento, o espelho vai ser o lar. Então, a gente visualiza muito, eu também quando estive na sala de aula, a família que tem isso fundamentado, né? A criança que tem isso fundamentado. Porque ela é o reflexo na sala de aula, o comportamento dela da família, daquilo que eles acreditam em casa. Então, eu sei, né, entendo que muitas vezes esse papel hoje em dia está sendo invertido, né? As famílias terceirizando a educação, a formação do caráter para a escola. E daí que complica, porque se é uma escola ainda com princípios cristãos, né, que tem essa fundamentação, ainda vai trazer essa base, mas aquela escola que não tem isso, vai trazer uma base totalmente humanista, né, e totalmente voltada, tirando Deus do centro de tudo. E aí que começam as batalhas, né? De a criança não se sentir pertencente, de não ter propósito, né? A identidade. A identidade, criança, né? isso. E eu vejo muito, eu acredito, né, Nani, pela questão, por exemplo, a tua filha, agora Fundamental 2, né? Começa a parte da adolescência e tudo. E isso vai modificando muito a visão de mundo, né? Então é um trabalho, eu acredito que tanto tu quanto do teu esposo, de estar desconstruindo aquilo que é bombardeado, né, no ambiente que ela tá todos os dias, né? Eu vejo que talvez seja mais desafiador realmente, né? E talvez é a realidade da maioria das pessoas que também estão nos escutando, né? Mas que realmente a gente precisa se posicionar em casa, né? Às vezes trazem algumas coisas de fora, mas a gente precisa trazer a verdade, trazer luz para aquilo, né? Estarmos atentos quanto família para estar orientando, né? E vocês acham, assim, que essa questão do desenvolvimento, né, social e espiritual, o impacto é muito maior, né,
porque as escolas buscam a questão da alta performance, da questão de vestibular, da parte acadêmica. Só que o espiritual e emocional para vocês, né? Como é que é isso, assim? Vocês acham que realmente já conseguem ver isso já desde a educação infantil? É um reflexo mais lá no ensino médio? A Karen, que já tem uma filha de 18? 19 anos. Karen, mas como assim? Você vai fazer 20. Olha só, carinha de anjo, de novinha. Mas então, assim, tu vê isso agora na Melissa, né? Ou foi algo que a gente consegue ver já desde pequenininhos? O que vocês acham, assim, a respeito disso? Eu acho que quanto mais cedo começar a trabalhar a parte espiritual na vida da criança, melhor é, né? Porque ali na escola, vamos dar o exemplo ali, a gente não se preocupa só com a parte acadêmica, né? A gente também tem a parte espiritual que a gente ensina. Então, é inculcar, sabe, na mente deles, é ir colocando todo dia na cabecinha deles. É mesmo que a palavra diz, né? É colocar todo dia aquela sementinha e vai regando aquela sementinha para quando chegar, né, na idade maior, igual da minha filha, aquilo já tá firme, sabe, na mente deles. Eles não deixarem se corromper pelas propostas, pelas opiniões, pelas informações que vão vir lá na frente. Então, eu acho que faz toda a diferença, sim, trabalhar isso desde do infantil. Eu acho muito importante, né? Claro, a gente, né, como você disse, não são todos que conseguem, né, tem essa possibilidade de colocar o filho numa escola com princípios cristãos. Mas eu acredito que, né, assim como a Nani, a filha dela não estuda numa escola tradicional, fazer esse trabalho em casa, né? Os pais fazerem esse trabalho em casa e não deixar só para a escola, porque mesmo que a escola também trabalhe os princípios cristãos, isso também tem que ser trabalhado em casa. Não tem como só a escola fazer esse papel. Porque a criança, ela precisa ver, não só ouvir, ela precisa ver as atitudes, né? E isso vai fazer muito mais diferença. Então, se ela vê o pai falando algo e o pai fazendo aquilo que fala, aquilo vai já colocar na cabecinha dela. Eu quero seguir este exemplo. Primeiro precisa ser na gente, né? Isso. Depois através de nós, né? E essa questão, por exemplo, ali do estar atentos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas lá na escola é só o acadêmico que ele está vendo. Só que vai muito além, né? Até no Educast anterior, que a gente estava conversando, né? Eu e a Érica, de como as pessoas se deixam levar pela falsa ideia de que uma escola é laica, de que um ensino é laico e neutro, né? Só que como isso não é uma verdade, né? É uma mentira que nos contaram. Então, essa questão, né, Nani, que talvez, né, por exemplo, ter essa percepção, os pais, de que lá na escola que o meu filho tá, que não é cristão, o professor tá trazendo aquilo que ele acredita também para a sala de aula. Sim. Porque a forma como ele conduz, como ele resolve algum conflito, traz as crenças dele também, né? É desafiador, até porque nessa idade ali da pré-adolescência para adolescência, que é o meu caso, né? A parte emocional eles ainda estão estruturando, né? Então, às vezes, aquilo que eles ouviram na hora, eles acabam acreditando e achando que aquilo é a verdade, né? São muito influenciáveis nesse momento, porque é um momento mais delicado da vida, né? Então, eu acho que justamente como a Karen falou, né? A Bíblia mesmo nos fala isso, né? Que a gente precisa estar alinhado o tempo todo, né? Então, a família, a escola, elas precisam estar alinhadas, né? Também não tem como a gente conseguir fazer um trabalho, inculcar isso na cabeça das crianças, se em casa é totalmente o inverso daquilo que a gente traz pro dia a dia deles, né? Precisam caminhar juntos, né? Sim. E isso é desafiador, né? Até um ano passado aconteceu um episódio na minha turminha, onde uma criança relatou numa roda de conversa que Jesus errou em fazer aquela criança menino. Então... Olha só quantos anos, qual a idade? 4 anos. Olha só a profundidade, né?
E na hora eu pensei, meu Deus, como que eu vou explicar isso para uma criança de 4 anos que não tem maturidade, entendimento e nem noção do que ela tá falando, né? E é desafiador demais. E no momento, assim, eu tentei conduzir, mostrando que Deus não erra, que Ele tem um plano perfeito pra gente, que Ele já escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe, né? Então, fazer com que a criança entenda que ela é um projeto de Deus, né? E que ela não tá aqui por acaso. E acreditar que pode ser um erro, né? Então, é desafiador. Eu acredito que é desafiador tanto para a educação como para as professoras que estão em sala de aula, né? Porque também requer muito físico, emocional, espiritual. E a gente precisa estar bem estruturada, alinhada, para conseguir, né, fazer essa entrega. Para tentar errar menos, né? Menos, né? Tive também um episódio, né, que uma criança chegou e falou que o amiguinho tinha falado que podia casar 2 homens. E eu já quase caí pra trás ali, né, na sala. Também era uma turminha de 4 anos. E eu falei, não pode. Lembra que a Pro contou que Deus criou o homem, Deus criou a mulher pra fazer a família. Não, Pro, ele disse que pode. Aí depois, né, claro, chamei a criança ali, né, sem constranger, né, na frente de todo mundo, sem expor. Chamei e perguntei pra ele por que ele acreditava, né, nisso. Porque que pra ele era uma verdade isso. Por que ele, né? E aí ele relatou, né? Ele tinha familiares assim. Então é aquilo que eu falei anteriormente. A criança vê, não adianta você só falar e fazer outra coisa. O que ela vê é o que ela vai acreditar, né? Então ela tinha essa concepção realidade de família. Ela tinha que essa poderia ter esse na vida dela. Então para ela era normal, né? Mas ela estava ali num ambiente com princípios, né, que não acredita nisso. Eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou fazer resolver isso? Trabalhar isso agora, né? Vou falar pra criança que a família tá errada, então, vai, né? Destruir a imagem da criança vai virar o quê? Né? E eu lembro que daí eu falei, não, com a criança ali, eu falei, então tá bom, porque eu só queria as informações mesmo pra entender o contexto, o porquê que ele tava falando aquilo. E depois a gente chamei a família, tudo, conversei, a família me explicou, né? E eu disse pra família, olha, ele não falou isso abertamente na sala, né? Mas se ele falar abertamente numa roda de conversa, eu vou ter que me posicionar, né? E explicar a verdade, né, para as outras crianças, porque senão a cabeça das outras crianças vai bagunçar. Daí a família falou que tudo bem, que, né, por ele estar numa escola de princípios cristãos, elas já sabia que uma hora isso ia acontecer. E isso é importante, né, porque às vezes a família, ela quer princípios para os filhos, só que olha qual a profundidade de o filho estar inserido nesse contexto, né, de que às vezes nem sempre a estrutura familiar tá organizada da forma como diz a palavra, né, mas que em certos momentos ele vai ser direcionado para isso. A criança vai ser direcionada para isso e a família também, né? Porque com certeza fez essa mãe também avaliar aquilo que realmente, né? Poxa, realmente a palavra diz que é o homem e a mulher, né? Então, mesmo, claro, a gente deve amar, respeitar, mas que realmente, então, eu preciso direcionar o meu filho, né? Eu preciso me posicionar em casa, mesmo que na minha família tenham, né, situações que não vão de acordo com aquilo que eu acredito, mas eu, quanto mãe, quanto autoridade sobre a vida do meu filho, eu tenho esse dever de trazer luz para isso, né? Sim. E, assim, outro exemplo também, né, que a gente estava falando do fundamento, da base, né, aqui eu auxilio ali nos teens da igreja, né, que são os adolescentes de 14 a 17 anos, e a maior dificuldade deles é permanecerem firmes na escola. Porque na igreja é muito fácil, você... Tá todo mundo falando de Jesus, tá tudo certo. Mas na escola, para eles, é muito difícil. E é nítido, a gente vê, assim, é nítido o adolescente que tem uma base em casa, cristã, pais, né, com princípios fortes, ele consegue superar muito mais fácil os desafios do que o adolescente que não tem. Se posiciona com mais firmeza, isso, assim. Porque tem uma base sólida, uma base firmada, tudo. E o adolescente que não tem isso, para ele é muito mais difícil. Ser influenciado pelos amigos.
Porque as escolas hoje, né, como você disse, elas não são neutras. E não é só a escola de ensino médio, não, é desde pequeno. A gente vê, a gente escuta notícias, tudo, né? E desde pequeno eles querem mudar a mente da criança, né? Eles querem influenciar a mente ali desde o infantil, porque daí quando chegar lá no médio já tá ganho, né? Então é muito importante, assim, as famílias cuidarem, né? Porque o reflexo na adolescência, né? A família tem que fazer como fala assim, essa proteção, essa cerca no filho desde novinho. Mas talvez o pai e a mãe não conheciam a Cristo também quando, né, os filhos eram crianças, e só agora que o filho está na adolescência. É possível ainda, né? É possível você criar essa atmosfera em casa de princípios cristãos, de trabalhar isso, de conversar muito isso com chamar os filhos. Jesus, né, para casa. Porque eu vejo muito assim que hoje em dia, você falou isso até, as famílias terceirizam isso para a escola, né? Sim, muito. Então, pela correria do dia a dia, né? Eu vejo muito que as pessoas, claro, a questão, né, financeira e tudo, a gente tá tão preocupado em conquistar, né, coisas materiais às vezes, e tá tudo muito rápido, né, muito momentâneo, que a gente acaba esquecendo aquilo que tem valor e colocando no lugar disso aquilo que tem preço, né, e acaba esquecendo realmente o que vai fazer a diferença lá na frente, na vida dos nossos filhos, né. É isso mesmo. E Pronani, hoje tu estás atuando com qual idade? O GT3, 3 e 4 anos. São quantos pupilos na tua sala? Hoje estamos com 14. E tu vê, assim, realmente a diferença em sala de aula de começar, por exemplo, como é que é a rotina, né? Porque às vezes a gente pensa, uma escola cristã, né? Faz oração. Não, mas não é só isso, né? Qual é a rotina do teu dia a dia? Como é que tu consegue trazer, né, Jesus, convidar ele pra tua sala de aula? Tu consegue trazer um pouquinho pra gente? Então, né, a gente já começa com a parte da acolhida, né, que é o acolher a criança, né, fazer com que ela sinta acolhida e amada e segura naquele ambiente, né. Então, a gente tem esses momentos, assim, de oração, de esclarecer a rotina, né. Até gosto de colocar sempre em sala lá o painel da rotina. E sempre explico para a criança, né, que iniciou a nossa rotina no período vespertino. Cada momento é um momento que a gente vivencia, porque Deus é Deus de ordem, né? Sim. Então, em todo tem uma organização, né? Em todo momento que eu vou explicar a rotina antes de começar a aula, eu já trago isso à luz para que eles entendam, não, Jesus também está ali no painel da rotina, né? Ele que organizou, ele que criou. Até ontem a gente começou com o nosso projeto de investigação. O primeiro momento ali, né, da descoberta da abelha com a flor e tal. E é tão legal porque quando eu falo assim, mas a abelha ela precisa da flor, mas quem criou a flor, né? E a gente vai tendo essa conversa e algumas crianças já caminham com a gente desde o berçário. Foi Jesus, né? Foi Jesus que criou. Então, incluir Jesus na rotina do dia a dia, né? Faz toda a diferença, e fazer, né? Que tudo e trazer para eles, né? Que tudo vem dele, por ele e volta para ele, né? Porque eu acredito muito nisso, que a educação com princípios ela traz sentido para as coisas, né? Porque quando estudei, né, claro, foi escolas cristãs mais católicas, então a gente tinha muito as aulas de religião, que daí naquele momento era o ensino, né, mais a questão espiritual, porém naquele momento. A educação com princípios cristãos que hoje a gente faz na ABSCHOOL é diferente pelo sentido de que a todo momento a gente fala, né, sobre Deus, sobre o amor de Jesus, em todos os conteúdos, em todos os momentos. Então é bem mais profundo, né? E a gente consegue trazer sentido para as crianças, porque antes eu não sabia, né? Não tinha nem noção. Por que eu tenho que aprender isso? Né? Por que isso veio da onde? Né? A gente ficava com esses questionamentos, porque não era falado para nós, né? E eu acredito que até
vocês também concordam comigo na questão da pedagogia, né? A gente aprendeu a pedagogia para dar aula e pensando na criança na parte acadêmica só, né? A gente não aprendeu a pedagogia na questão emocional, como que a gente deve, né, agir, na questão espiritual, entendendo que o corpo, né, uma criança é integral, né? E nós somos, né? O espírito, né? Então a gente precisa trazer esse sentido para a sala de aula. E olha só que riqueza, né? O projeto de investigação é sobre o quê, Nani? É uma pergunta, né? O que a abelha ela encontra na flor e o que gera a partir daquilo, né? Os frutos disso. Tá. Que ela produz o mel, né? Que é algo que Deus criou, Deus deu para ela e ela consegue a partir daquilo, né? Então a gente consegue juntar isso para a criança entenda que a própria natureza já revela o nosso Criador, né? Olha só, né? Como é importante elas terem esse olhar, porque senão ia ser só realmente um ensino a respeito de abelha, né? A questão ali da textura, da anatomia da abelha, mas nada tão profundo da onde ela surgiu, por que ela foi criada. Olha como é um estudo bem mais profundo e já vai trazendo um senso crítico para as crianças, né? Porque daqui a pouco, se alguém dissesse, não, mas a abelha foi, né, alguém criou assim, assim, essa. Não, foi Jesus que criou, foi Deus que criou, né? Então já traz esse direcionamento. Eu acredito que isso realmente é um trabalho assim mais completo na vida das crianças, né? E além disso, a gente trabalha também o projeto Semear, de princípios cristãos, né? Eu não sei se tu também tens algum relato, Nani, tu também, Karen, enquanto esteve ali com a gente, a respeito disso. A gente teve algo que me marcou, uma atividade que me marcou muito foi a do perdão, que a gente colocou a camiseta, cada criança colocou uma camiseta e eles tinham que colocar a mão no barro. Fiz uma mistura de barro com água e eles tinham que sujar o amigo. E isso traz um desconforto, né? E ali a gente foi ministrando que assim é como o pecado ou quando a gente faz algo que desagrada a Deus, né? E algumas crianças não queriam se sujar, não queriam passar por aquela situação, mas depois a gente levou eles, né, até um local onde eles pudessem lavar e remover a sujeira. E assim a gente foi ministrando que assim o Senhor faz com a gente, quando a gente realmente está disposto, né, a perdoar, a entender que a gente errou, né? Então eu também gosto de trazer em sala de aula quando às vezes a criança faz alguma coisa que errou e ela trava porque ela acredita que só ela erra. E daí eu sempre, né, me abaixo na altura da criança e eu digo, não tem problema, a Pronani também erra. Já aconteceu situações onde a Pronani errou e agora eu tento não fazer mais isso e tal. Então, quando a criança entende que não é só ela que está naquela situação, eu acho que isso traz um ambiente mais seguro e acolhedor para aquele momento, né? Para a criança realmente possa entender como ela lida com aquilo, com de que forma emoções, né? as pessoas vê também, né? Porque eu percebo assim, né, que em outros cotidianos escolar, né, acontece algo, já presenciei, né, professoras reagindo da mesma forma como a criança tá. Só que a gente parar a aula, que já aconteceu de eu estar dando a aula, aconteceu um episódio, eu parar para justamente conversar com a criança, entender o que está acontecendo, acolher ela naquele momento, né? E fazer com que ela perceba que a partir daquilo ali ela pode sim, né, tá buscando ter atitude melhor, moldando esse comportamento, né? Então, eu acredito que isso faz muita diferença, né? E é através do projeto Semear, então, porque tem as regrinhas da turma, né? Que faz parte também da educação infantil, trazer muito essa questão do que pode, o que não pode em sala de aula, em casa, nos ambientes que a criança faz parte, né? E trazer muito essa questão. Eu acredito que o projeto Semear também traz isso, né? De que
tu trabalha as emoções, porém tu também trabalha os comportamentos, né? Então, a raiz das emoções e o comportamento que traz esse pensamento, essa atitude e traz essa mudança de pensamento a respeito de cada comportamento, né? Que foi essa questão do perdão, né? Poxa, eu fiz algo errado, mas assim, eu tenho como me consertar, né? Eu posso me consertar, eu tenho liberdade aqui em tá expondo isso, né? E a professora tem essa visão. E tu, Karen, também algo nesse sentido do projeto Semear, de trazer princípios, né? Que o projeto Semear, lá, na verdade, na Abschool, é trazendo princípios para o dia a dia de sala de aula. E daí realmente é bem focado em falar sobre, né? Princípios, né? Dois, assim, que me veio à memória agora é o princípio da gratidão, né? Porque as crianças, elas têm muita mania, né? Até nós adultos, de se comparar, né? Comparar com o outro. Porque a mochila dele é mais bonita que a minha, o estojo, tudo. Então, quando eu lembro que já pequenininhos, eles já estão, né? Nesse olhar. Que é o que o outro tem, que é igual, né? Então, quando eu trabalhei isso da gratidão com eles, eu lembro que eu trabalhei muito isso, que a gente tem que ser grato por aquilo que a gente tem, né? E celebrar o que o outro tem, porque às vezes o outro vai ter algo melhor que o meu, mas eu tenho que ficar feliz também pelo outro, né? Então, foi bem legal, assim, trabalhar isso com eles. Eu lembro que é sempre final de ano, assim, né? Que a gente trabalha esse princípio da gratidão. E aí, a gente também agradece por tudo que a gente vivenciou naquele ano, todos os aprendizados que a gente teve. Então, é bem legal. E o outro, assim, que eu lembro que me marcou também é o princípio da obediência. Porque... esse pra educação infantil, olha, deve ser o principal, né? A gente, né, todas as turminhas ali geralmente faz o semáforo da obediência, né? Então, eles começam o dia ali no verde, termina às vezes no vermelho. No vermelho, né? E eu lembro que muitos pais começavam a fazer em casa também o semáforo da obediência em casa, né? Porque via que dava certo na escola, né? Porque o que os pais falam, meu Deus, eu não dou conta de 1, como vocês dão conta de 20, né? Os pais sempre questionam isso. E aí eles começavam a replicar isso, o semáforo da obediência em casa. E era bem legal, porque tem a parte amarela ali, que é quando a criança, né, chamamos a atenção 2 vezes, ele continuou, vai pro amarelo. Então, assim, ele tem que estar atento, porque daqui a pouco ele vai pro vermelho. E eu lembro que teve um aluninho que o pai, ele aprontou em casa e o pai colocou ele direto no vermelho. Daí ele falou, não, pai, eu tenho que ir pro amarelo primeiro. Ainda não é bem assim. Não é assim que funciona. Daí o pai até veio me perguntar como que a gente trabalhava, né? Então, é bem legal, porque a gente faz na escola e aí os pais veem que dá certo e querem replicar em casa também. Então, eu acho bem legal, né? Todo esse projeto, todos os princípios trabalhados, nossa, eu vejo, assim, que dá muita diferença, assim, na vida das crianças. E às vezes a gente pensa, nossa, é uma coisa simples. Mas para criança é na simplicidade mesmo, né? E essa questão do ensinar, a gente precisa acompanhar o entendimento para cada faixa etária, né? E para eles, aquele momento que eles estão vivenciando, é isso, é a gente trazer no concreto, né, no visual, para que eles entendam que, poxa, o meu comportamento realmente precisa melhorar, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade de fazer isso num lugar saudável, num lugar que a gente tem liberdade, né? Eu acho que isso também é um privilégio, né? E nesse mesmo privilégio, né, nesse mesmo espírito assim de gratidão, eu também quero agradecer vocês por estarem aqui hoje, né? Eu sei que não é fácil às vezes a gente se expor, né? E tá num ambiente que a gente também não tem tanta afinidade, mas eu queria agradecer vocês, dizer que vocês são muito preciosos para mim, para o Senhor, para nossa escola. E é isso. Vocês também, se quiserem se despedir. Eu também agradecer, né, pelo convite, né? A gente se sente honrada de estarmos aqui e que Deus abençoe a Abschool e dê tudo certo. Amém. Gratidão, Lê, pelo convite, né? Por esse coração disposto em estar ouvindo também, né? Tendo essa sensibilidade de direção do Senhor, né? E é isso. Gratidão por fazer parte dessa história da Abschool. Estamos juntas. Então tá, pessoal. Até o próximo EduCast. Muito obrigada.